um horário um pouco incomum, né? Então estou aqui com você no Facebook, também no YouTube, ajeitando aqui. Olá, Luiz Poli, sejam bem-vindos à nossa live desse horário um pouco diferente. Olá, Lourenço, que bom que você está aqui. Então, gente, falando aqui para o YouTube, falando aqui nessa tela para o Facebook. Tudo bem? E aí? E o título dessa live de hoje? O que você acha desse título, hein? Fala comigo. Gente, vocês... O que vocês acham? O medo vende? O medo vende. E por que o medo vende, né? Se vocês concordam que o medo vende, por que o medo vende? Essa é uma questão bem interessante. Biologicamente, por que o medo... Olá, Patrícia, olá, Miriam, olá, Lourenço, olá, Luiz. Que bom que estamos juntos aqui nesse horário um pouco diferente. Eu sou o Master Coach André Renato. Hoje eu venho falar com você, Espaço Estética. Olá, Michele. Eu venho falar com vocês hoje sobre esse tema tão interessante, medo, né? Do que você tem medo, na verdade, né? E por que o medo vende, né? Todos sabemos que o medo vende. Eu fiz a pergunta, mas eu já vou logo dar a resposta. O medo vende e o medo vende muito. O medo vende muito. Olá, Michele. Você mesmo pode, nesse momento, olá, Otila Moreno, você agora pode fazer uma lembrança da sua época de criança, por exemplo, por causa da contaminação memética instalada no nosso DNA. Ok, Lourenço. O medo vende por causa do ambiente, né? Com certeza, o medo vende por causa do ambiente onde nós estamos inseridos, por causa da contaminação dos memes, né? Que a gente é bombardeado todos os dias por causa desse contágio memético. Mas a questão é o seguinte: biologicamente, o medo ele tem também a biologia do ser humano, ela é muito impactante também quando a gente trabalha a questão do medo. Por exemplo, o que gera medo, né? Quais são as emoções que caminham paralelamente ao medo? Você para analisar, por exemplo, a pessoa tem medo, a pessoa sente ansiedade, apreensão, nervosismo, preocupação, angústia, cautela, uma pessoa fica consternada, biologicamente o medo causa inquietação, susto, pânico, pavor, tudo isso o medo causa, susto, violentos, e aí eu falo para você, biologicamente falando, o medo para muitas pessoas ele é bem-vindo. Por que a gente pode... Nossa, mas como assim? Pessoas têm vontade, querem sentir medo? Porque o medo, ele é um dos canais para produzir adrenalina. Olha que interessante. O medo, ele produz adrenalina na pessoa. Quantas pessoas pulam de montanhas? Quantas pessoas pulam de parapente? Pessoas pulam de aviões sem paraquedas, pulam com roupa para poder planar. Pessoas mergulham para procurar situações que causam medo na pessoa. Pessoas dirigem automóveis em velocidades absurdas. Tudo isso gera medo, mas também gera adrenalina. E pessoas são viciadas em adrenalina. Olá, Carmelice. Olá, Andressa. Sejam bem-vindos. Então, se você achar que esse tema é interessante, você pode compartilhar essa live na sua linha do tempo, ok? Para que a gente possa divulgar mais isso. Então, o medo, ele vem com o ser humano desde sua nascença, porque o cérebro evoluiu para preparar o ser humano para os perigos da natureza. Imagina se uma pessoa não tem medo. Imagina uma pessoa irresponsável, Porque não ter medo é irresponsabilidade, Enfrentar o medo é coragem. Só para a gente ter essa ideia, enfrentar o medo é coragem, não ter medo é irresponsabilidade. Então o medo vende. E por que o medo vende? Porque algumas pessoas, alguns vendedores, algumas pessoas que trabalham com essa situação, fazendo marketing e tudo mais, eles perceberam que o medo é biológico.
O medo é inerente ao ser humano. O ser humano, ele, por exemplo, o ser humano gosta de assistir filme de terror. Por quê? Porque ele quer sentir medo, ele quer sentir sustos, ele quer gerar adrenalina. A amígdala sensorial é um dos órgãos mais primitivos que nós temos. O medo é algo muito primitivo. A amígdala é a primeira estrutura que recebe a ideia do medo. O medo, quando o medo é gerado pelos estímulos sensoriais, ele entra no nosso corpo, ele vai direto na amígdala. A amígdala gerencia o medo, a amígdala gerencia essa tomada de decisão. Então o medo, ele faz com que a pessoa tenha a necessidade de agir ou fugir, de atacar ou fugir. O medo gera na pessoa a ação, ou eu ataco ou eu fujo. Atacar ou fugir gera adrenalina na pessoa. A pessoa cria aquela situação, e muita gente é viciada em adrenalina, por isso que muita gente gosta de sentir medo. Então, Fernanda Lima, seja bem-vinda. Quando você fala que medo, ele acaba sendo preparado, nós, quando nascemos, somos preparados pelo nosso cérebro para enfrentar os medos da natureza, os medos de ser humano, os medos que nós vamos encontrar naturalmente, os perigos que nós vamos encontrar na nossa vida. Então, o cérebro do ser humano, ele é preparado para que o ser humano consiga, olá Patrícia, para que o ser humano consiga interagir com medo. Ele é preparado biologicamente para passar pelos medos da natureza. O cérebro evoluiu a esse ponto, Então, partindo desse princípio, o medo, ele é biológico. Nós somos seres biológicos, o medo é biológico. Se nós já sabemos interagir, se nós gostamos, se nós evoluímos sentindo medo, algumas pessoas trabalham gerando ainda mais medo para que você compre. Se você já tem um medo genético, que foi criado biologicamente pelo seu cérebro, imagina você também tendo o medo memético. Imagina você também tendo a contaminação memética de medo. Imagina você recebendo diariamente, por intermédio das mídias, por todas as mídias, cargas absurdas de medo. Medo, medo, medo. Para tudo quanto é lugar que você olha, é propaganda, é matéria no jornal, é no Facebook, nas mídias sociais. Medo, 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 medo. Biologicamente, olá Patrícia, olá Rose, sejam bem-vindas. Por que o medo, ele acaba sendo um parceiro de vendedores que acabam ultrapassando o limite da ética, ultrapassando o limite do bom senso? Vamos lá. Uma pessoa, quando sente medo, ele acessa a amígdala sensorial. Ele recebe informação do externo, que algo fez com que ele sentisse medo. Essa mensagem, ela vai ser gerenciada pelo tálamo, que é o órgão do teu cérebro que gerencia as informações que você recebe. O tálamo, ele manda essa informação para uma área também emocional chamada giro cingulado. Então, você recebe a informação do giro, do cíngulo, via tálamo, manda para o neocórtex. Quando o seu neocórtex percebe que essa mensagem não é uma mensagem que cause tanta desespero assim, ele relaxa. Por exemplo, por isso que pessoas assistem filmes de terror. Eles assistem filmes de terror para gerar adrenalina neles, mesmo sabendo que não vai ter problema nenhum. Eles tomam sustos. Olá Patrícia, boa noite. Eles tomam sustos, eles geram adrenalina no corpo, eles têm aquela coisa de atacar ou fugir, eles sentem aquela emoção, só que o neocórtex sabe que aquilo ali é um filme. O neocórtex já percebeu que aquilo ali é um filme, que eles estão seguros, sentindo medo, tomando susto, mas estão dentro de casa, dentro do cinema, e aí daqui a pouco aquela sensação vai acabar. Mas as pessoas assistem filmes de terror, filme de suspense, para gerar essa adrenalina. E essa adrenalina, tem muita gente que é viciada em adrenalina. Essa adrenalina agita o corpo, Olá Fernando. E quando o medo gera ansiedade descontrolada, aí é pânico,
Aí é pânico. Aí é ataque de pavor, pânico, pode ser até patológico, né, Patrícia? E isso aí, quando acontece, deve-se procurar um atendimento médico, trabalhar com especialistas, né? Porque aí, quando o medo gera uma ansiedade descontrolada, já pode ser patologia, né? Já pode ser algo químico, e aí sai um pouco do controle, saindo do controle, como você está falando. Mas aqui eu quero mostrar para vocês como que o medo, a nível biológico, ele funciona, né? Ele vai à amígdala que gerencia o medo, ela ativa todo o corpo para que o corpo reaja. O que acontece? A pessoa sente medo, frequência cardíaca acelera, batimento cardíaco acelera, pupila dilata. Por que a pupila dilata? Fernando de Chiara, Patrícia, Ana Maria Moreira. Por que a pupila dilata? Porque você tem que ver mais, né? Você tem que abrir os olhos, você tem que enxergar melhor. Então a pupila dilata. A pessoa tem medo, a pupila dilata. Frequência cardíaca aumenta o batimento. Temperatura do corpo eleva. Aumenta a captação de oxigênio, sangue e glicose. O cérebro joga, né? O corpo precisa de mais sangue, o corpo precisa de mais oxigênio, o corpo precisa de mais glicose. Justamente para quê? Para ativar a fuga ou o enfrentamento. Músculos e áreas do corpo, elas são acionadas para enfrentar o medo ou fugir do medo. De qualquer maneira, precisa de entrar em ação. Para o corpo entrar em ação, ele queima glicose, ele queima oxigênio e ele precisa de muito sangue. Quando isso tudo é gerenciado para órgãos diversos do corpo, né, como músculos motores, né, para você entrar em ação, músculos sensoriais para você raciocinar, o que acontece quando você entra em contato quando você joga energia, glicose, oxigênio para várias partes do seu corpo para você entrar em ação, você diminui essa parte do seu cérebro racional. O seu cérebro racional, ele perde oxigênio, ele perde glicose, ele perde sangue, porque outras partes do corpo precisam disso. Então o seu sistema nervoso central direciona para outras partes do seu corpo que vão ser ativadas pela amígdala para você fugir, para você se movimentar, para você sair do lugar. E nesse momento, se você está deixando de ter na sua área executiva, se você está tirando da sua área executiva substâncias tão importantes como oxigênio, glicose e sangue, naturalmente você deixa de pensar, naturalmente você raciocina menos, naturalmente você vira quase um zumbi. E quando você vira quase um zumbi levado pelo medo de agir, de entrar em ação, de fugir ou atacar, é nessa hora que você está cambaleando, bombardeado, sem raciocinar, porque está com pouca glicose, pouco oxigênio, pouco sangue no teu cérebro racional, é que você cai diante das propostas de consumo. Por isso ficar atento, por isso que o medo vende. O medo vende por quê? Porque o teu organismo, o teu sistema nervoso central, ele direciona, o seu cérebro tem que mandar para áreas do seu corpo mais glicose, mais oxigênio e mais sangue, e ele acaba tirando do sistema racional e manda para o sistema emocional para que você possa fugir, atacar ou fugir. E nesse momento você vira presa fácil para pessoas que ultrapassam o limite da ética, do bom senso na hora da venda. Essas pessoas se aproveitam disso. E quando você está pouco racional, quando você está pensando pouco, com poucos recursos, é aí que você acaba comprando o que você não precisa, é aí que você acaba comprando algo que você vai se arrepender. Ok? Otila, Andrés, Ana Maria, Alda, que bom que vocês estão aqui. Então, gente, medo vende. O medo vende por causa dessa situação. O medo, ele é biológico, porque o teu cérebro evoluiu e ele já faz você nascer com medo para que você possa sobreviver aos perigos da natureza, né? A ausência de medo é irresponsabilidade. Enfrentamento do medo é coragem. Existe essa diferença.
né? E por que isso acontece? Como eu expliquei aqui, de uma forma bem básica, né? Oi, Ângela, seja bem-vinda. Tudo bem, querida? De uma forma bem básica, a sua amígdala recebe a informação do tálamo sensorial de que estímulos sensoriais detectaram perigo. A sua amígdala distribui imediatamente o que precisa ser feito para você atacar ou fugir. Áreas do teu corpo são movimentadas, sua frequência cardíaca aumenta, seu batimento cardíaco aumenta, você consome mais oxigênio, respira mais, sua pupila dilata, sua boca seca, né? Todos esses sentimentos, sentidos e emoções e sensações, eles acabam absorvendo muita energia do seu corpo, né? Você precisa fabricar muita glicose se transforma em energia, e você precisa de energia nesse momento, porque você precisa atacar ou fugir. O medo vai fazer você se movimentar, e toda essa confusão que acontece no teu organismo acaba tirando energia, glicose, oxigênio e sangue das tuas áreas, executivas. A sua área executiva, que é a sua área de tomada de decisão executiva e racional, ela fica com poucas possibilidades de entender o que está acontecendo. E aí, a pessoa vira presa fácil para vendedores que trabalham no limite do bom senso, no limite da ética. No meu treinamento em pré-coach, lá no treinamento em pré-coach, no meu treinamento, eu ensino como você se defende desse tipo de situação. Eu ensino como você aprende a influenciar pessoas e se defende do problema da manipulação. Você lá no Emprecoach aprende a influenciar pessoas e não se deixar levar pela influência manipuladora desse mercado que está cada vez mais pesado, trabalhando cada vez mais forte no medo, na culpa, trabalhando no desespero da pessoa, fazendo você sentir medo, fazendo você virar um zumbi praticamente na mão de pessoas que querem que você não raciocine. Quanto menos você raciocinar, quanto menos você pensar, mais fácil vai ser para te manipular. E eles manipulam pelo medo. Então lá no Emprecoach, o meu treinamento Emprecoach, eu ensino a você como se defender dessa manipulação. Porque existe uma diferença de persuasão para manipulação. Persuasão é quando eu acompanho a pessoa na ação para que a pessoa tenha um bom resultado para ela, a pessoa. E manipulação é quando esse resultado é para mim. E infelizmente, o que nós estamos vendo nessa contaminação memética que todo dia implode com as pessoas, absurdamente informações de medo, de pânico o tempo todo. Essa contaminação memética, ela é muito mais manipuladora do que persuasiva, infelizmente. E, infelizmente, a contaminação memética, ela só está vendo o lado de quem contamina. A contaminação memética, ela só está olhando para o contaminador. E o contaminador é como se ele fosse um extraterrestre, que ele chega num planeta e suga tudo de bom que aquele planeta tem. Depois ele vai para outro planeta. É um aproveitador, na verdade. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Persuasão é uma coisa, manipulação é outra coisa. Contágio memético é uma coisa, contaminação memética é outra coisa. Então, quando você perceber que está sendo contagiado memeticamente, é porque você está sendo positivamente trabalhado para que você alcance resultados importantes para você. Quando você perceber que está sendo contaminado memeticamente, essa contaminação só é importante para o contaminador. Ele vai usar de manipulação para te apavorar, para te deixar sem saída, para que você possa caminhar na direção que ele, contaminador, quer. Então muita atenção a isso. Você que está aqui no Facebook comigo, você que está aqui no YouTube. Existe uma diferença muito grande entre contaminação memética e contágio memético. O contágio memético é quando o contaminador, o contagiador, vamos dizer assim, ele quer o seu bem. Ele quer fazer você evoluir. Ele quer que você alcance seu resultado, porque ele sabe que vai ser bom para você. O contaminador, ele contamina você memeticamente para que ele, contaminador, seja o beneficiado, não você. Ok? Então, recapitulando, por que o medo é poderoso no que diz respeito à venda? Por quê? Porque ele tem a informação biológica
que você nasceu com essa informação biológica, o seu cérebro evoluiu para que você possa se defender dos perigos da natureza, e você tem a contaminação memética, que o ambiente contamina você, para que você tenha medo e você perca a sua capacidade executiva de raciocinar e haja de acordo com o que o contaminador memético quer. No treinamento em pré-coach, o meu treinamento em pré-coach, eu ensino a você como se defender dessa contaminação. Eu ensino a você técnica de persuasão para que você possa identificar quando alguém quer te contaminar memeticamente e quando alguém quer te contagiar memeticamente. Volto a pedir a você, atenção, contágio memético é para o seu bem, é a persuasão a seu favor para que você alcance seus resultados. Contaminação memética é manipulação, é a pessoa que quer te contaminar para benefício do contaminador. E o contágio é quando você vai alcançar resultados que são importantes para você. É muito importante você saber essa diferença entre contágio memético e contaminação memética. O contágio é quando você está contagiado, quando você sabe que aquilo ali vai ser para o seu bem. E a contaminação é quando você está sendo manipulado para que só o contaminador consiga resultados. Ok? Então, gente, o medo, ele vem de sim. O medo, ele é importante até mesmo para você conseguir se defender do que está acontecendo no ambiente, mas que você tenha consciência do que está acontecendo ao seu lado. Que você sempre pergunte, por que eu estou sentindo medo? Eu estou sentindo medo e esse medo é importante para mim? O medo que eu estou sentindo, ele me leva a algum lugar? Esse medo que agora vem me atrapalhar, ele é útil de alguma forma? Com sinceridade, esse medo é real ou esse medo não existe? Tem que ser sincero comigo. Eu tenho que ser otimista, eu tenho que ser positivo. O que eu estou sentindo agora, ele é para o meu bem ou para o meu mal? E outra forma, eu vou ser otimista e positivo, eu vou sempre ressignificar o medo e entender por que esse medo chegou, qual é a mensagem que esse medo está trazendo. Eu consigo interagir com o medo, eu consigo interagir com a situação mesmo sentindo medo, eu consigo evoluir mesmo sentindo medo. Esse medo não pode ser paralisante. Esse medo tem que ser algo que me deixe alerta, que me deixe atento, mas que me permita caminhar, mesmo sentindo medo. Tudo isso eu preciso organizar, tudo isso eu preciso entender. Eu estou agindo pelo medo de perder ou pela vontade de ganhar? O medo, ele ataca nesse lugar aí, ele ataca nessa situação, porque a pessoa sabe, a pessoa que vai colocar medo em você, ele sabe que agir pelo medo é 2,5 vezes mais forte do que agir o medo de perder, né? A pessoa sabe que o medo que você tem de perder é 2,5 vezes mais forte do que a vontade que você tem de ganhar. Compulsivamente, esquece isso. A questão do comportamento e da compulsividade, né? Comportamentalmente é uma palavra muito difícil de falar. Então, quando você olha para o comportamento e para a compulsividade, o medo de perder é 2,5 vezes maior que a vontade de ganhar. E a pessoa a pessoa coloca medo em você também nessa hora. Então, é importante você fazer essas perguntas para você trazer o medo para a área executiva do teu cérebro, para você trazer o medo para o neocórtex, para trazer o medo para a função cerebral responsável pela racionalidade. Por que eu sinto medo? Esse medo é real? O medo que eu estou sentindo nesse momento vai ser útil para mim de alguma forma? Esse medo vai me fazer ficar alerta ou me paralisar? Esse medo é sincero, ou seja, ele é real? Eu estou sinceramente sentindo medo? Ou eu não sei o que eu estou sentindo? Eu quero ganhar algo, então eu vou pensar em ganhar ao invés de pensar em deixar de ganhar. Eu vou pensar em ganhar. Então esse medo vai me atrapalhar a ganhar alguma coisa? Esse medo vai me atrapalhar a alcançar alguma missão? Tudo isso fazendo perguntas, você traz o medo para a questão racional, e todas as vezes que você caminha em direção do seu medo, com atitudes positivas e palavras otimistas, o seu medo vai ficando cada vez menor, ele vai ficando cada vez menor, até que de uma hora
de repente ele some. Isso quando você traz para a racionalidade. Se você deixar o seu medo exclusivo da área emocional, realmente você não vai conseguir fazer as coisas. Então, entender que o seu medo é forte, que o medo vende, que o medo ele é poderoso. Por quê? Porque biologicamente você foi preparado para sentir medo. O teu cérebro evoluiu e ele te defende dos perigos da natureza, colocando medo em você, colocando sentimento de medo. E memeticamente você acaba sendo explodido, você acaba sendo muito afetado pelo medo que o ambiente direciona para você, para que você possa ser levado pelos caminhos que esse contaminador memético quer que você caminhe. Então, é sempre muito importante entender que o medo, pelo medo, quando ele age no seu corpo, o seu corpo, a sua amígdala, quando recebe informações de medo, ela trabalha tão forte para te proteger, para fazer com que você fuja ou ataque a situação que está te causando medo, que áreas cerebrais responsáveis pela sua cognição, responsáveis pelas suas funções executivas, elas ficam sobrecarregadas, elas ficam debilitadas, porque perdem energia, perdem glicose, perdem oxigênio, e dessa forma você passa a raciocinar menos. E você raciocinando menos é o que muita gente quer, para que você possa fazer, para que você possa comprar produtos que você depois se arrepende. Então, lá no Emprecoach, lá no meu treinamento Emprecoach, treinamento que vai colocar você em outro patamar, treinamento que vai colocar você em outro nível, treinamento que vai levar você a alcançar esse padrão novo de vida que você quer levar. Ele faz com que ele ensina você, eu ensino você no Emprecoach, técnica de persuasão para conseguir identificar o que é manipulação do que é persuasão. Você vai conseguir identificar quando o medo ele é um aliado e quando o medo ele é um prejudicial. Você vai conseguir identificar quando o medo pode te impulsionar e quando o medo pode te paralisar. Lá no meu treinamento Emprecoach, então você entra aí, andrerenato.com.br/treinamento/ e procura saber mais, assiste o vídeo e faz a sua inscrição no treinamento, ok? Então é isso, gente. Um grande abraço para vocês que estiveram comigo aqui. Legal pra caramba. Qualquer coisa você manda para cá, manda seu comentário sobre esse vídeo, sobre essa palestra. Fale o que você achou, dê sua opinião, me ajude a melhorar sempre. E amanhã a gente está junto novamente em mais uma palestra aqui no Facebook e aqui no YouTube. Grande abraço, fica bem, bom descanso e até amanhã. Tchau, tchau.